Bom, gente, então a nossa palestra de hoje é família, a base de tudo. Esse é o tema. E assim, é desnecessário, como diz ali, a gente justificar a insistência, né, tanto desse tema família, tanto no espiritismo como em todas as outras religiões, né, as pessoas estão insistindo em tratar desse assunto e principalmente dentro da literatura espírita, né? A gente vai encontrar vários livros, vários autores falando sobre família. Quando a gente pega algumas postagens, né, com o nome de Chico Xavier na internet, a maioria deles está falando de família, né? E Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, na página 20, Emmanuel, que era o mentor espiritual de Chico Xavier, né, um deles, ele afirmou então que a doutrina espírita, ela é a universidade da redenção, tá? Como diz ali, e as casas espíritas, elas devem atuar como escola eficaz no atendimento às famílias. Então, na verdade, a casa espírita, a maioria dos problemas que nós recebemos em nossas mãos para ajudar as pessoas são problemas familiares. A maioria deles é familiar, né? E nós mesmos, né? Nós espíritas, médiuns, trabalhadores aqui da casa, também temos os nossos problemas familiares. Então isso é básico, é um assunto que a gente sempre vai ter que tratar várias vezes e sempre tá voltando a esse assunto, né? Então diz ali que a casa espírita é uma escola onde a gente aprende a curar as feridas da alma, tá? Por isso ela é escola, através do quê? Do conhecimento e da nossa reforma íntima, né? Sejam bem-vindos, podem sentar. Então vejam que, primeira coisa, quando a gente vai falar de família, a gente precisa curar a alma. E vocês vão ver o porquê na sequência. Olha, primeira coisa, restauração da família. Por onde nós começamos? Pela sabedoria, pelo trabalho e pela fé. Sabedoria é o conhecimento, trabalho quer dizer o nosso esforço pessoal e a fé é que sem Deus, sem religião, seja ela qual for, sem uma fé, a gente também não consegue manter a nossa família, certo? Então veja bem. A casa espírita, ela sempre tem assim um projeto pedagógico. Qualquer casa espírita kardecista que vocês vão, essa casa espírita ela vai oferecer para vocês grupo de estudos, tá? O atendimento fraterno, a evangelização infantil, a evangelização adulto, como é o caso da segunda-feira e da quinta que nós temos aqui. Por quê? Porque todos esses trabalhos que são realizados, desde a criança que vem para o DIGE, até nós que estamos aqui numa segunda-feira aprendendo, até o grupo de estudos de quarta, isso é fundamental como um agente de educação. Só que não é uma educação como na escola, que você vai aprender a ler e escrever, né? É uma educação de si mesmo, é uma educação do teu eu, né? Que é bem mais difícil do que aprender a ler e escrever, né? Então vejam, a família, ela tem uma função educadora e regeneradora muito grande no processo da edificação moral do homem, né? Emmanuel fala assim que a melhor escola ainda é o lar. E por isso que a doutrina espírita dá tanta importância para falar sobre isso, porque nós estamos na Terra, o nosso planeta, ele está vivendo um momento de transição planetária. As casas espíritas estão sendo convocados, os trabalhadores, nós estamos direto, os trabalhadores em Ponta Grossa, em seminários, estamos lendo os livros de transição planetária, do amanhecer de uma nova era, porque nós estamos sendo preparados para essa regeneração pela qual o planeta está passando. E a família, gente, a família é um dos eixos desse processo. Então a gente tem que falar muito na família. Vamos lá. Segundo Emmanuel, a família de todas as associações que existem na Terra,
de todas as junções de pessoas, junções de comunidades, de todas essas associações, com exceção da humanidade, que é no geral que fica em primeiro lugar. Em segundo lugar, a mais importante, a mais educadora, a mais regenerativa é a família. Porque a família, ela é uma associação. E daí, mas é uma associação, tem 10, 15, 20 pessoas. Não, se tiver o casal, é uma família. E é muito bom a gente lembrar que quando a gente fala de família, a gente fala de todas as famílias, tá? A família, o casal, a família, que hoje existem vários tipos de família. Hoje nós temos famílias de homossexuais, hoje nós temos famílias de o idoso que casou com a novinha, ou é família. A partir do momento que um casal se une para formar um projeto de vida e leva isso de forma correta, com respeito, com amor, com integridade, com honestidade, é uma família, tá? Independente de quantas pessoas. Então a família, é muito importante que a família ela tenha uma estrutura material organizada. Nós sabemos que aquele negócio de um amor embaixo da ponte nunca funcionou, né, gente? Nós seríamos muito hipócritas se a gente dissesse que isso é verdade. Não. A família ela precisa ter o trabalho, ganhar o seu dinheirinho, né? Ter uma vida material organizada, uma vida material correta, para que ela possa estar mais relaxada. Para quê? Para cuidar do espiritual, do moral, dos sentimentos, da religião. E assim o Espiritismo ele mostra essa necessidade dessa estrutura espiritual apegada aonde? Nas bases evangélicas, para que o ambiente daquele lar seja energizado de paz, de amor, de união, né? Por isso que o Espiritismo fala do Evangelho no lar, né? Nós falamos muito da importância do Evangelho no lar. A gente fala muito que o lar sempre tem que estar harmonizado, equilibrado. Nossa, que difícil isso, né? Porque de vez em quando a gente roda a baiana, né? Discute, acaba falando o que não devia um para o outro, não é? E a gente, na verdade, a gente fala aquilo que para a pessoa que a gente mais ama, que é a pessoa que está mais próxima de nós. Mas não é por falta de amor que a gente faz isso, que a gente perde a paciência. É por intimidade mesmo, né? Por que nós vamos lá para o nosso chefe? A gente faz a mesma coisa para o nosso chefe, a gente faz a mesma coisa que a gente faz para o nosso marido? Nós discutimos da mesma forma? Nós falamos no mesmo tom? Não. Porque nós não temos intimidade suficiente com ele. Mas então por que dentro da minha casa eu tenho que ser grossa, falar o que não devo, certo? Então vamos lá. Olha, essa imagem aqui, ela é interessante porque não é isso que acontece, principalmente as famílias que têm filhos. Você perceba que aquele casal, eles estão discutindo, eles estão brigando, eles não estão nem aí com a criança. E a criança está ali, ó, desesperada. É muito triste a gente ver isso, né? E assim, para a família ela criar aquela estrutura sólida, firme, a gente sabe que não basta também só o campo da evangelização, como diz ali. Não adianta eu vir para a casa espírita, rezar, ficar aqui, tomar passe, se eu não construir também uma relação harmoniosa e profunda através do meu comportamento e da minha atitude. Ou seja, como diz ali, se os pais, porque as crianças, elas vão, com o tempo, elas vão aprendendo o que é uma família, o que é... Mas o pai e a mãe, ou seja, o homem e a mulher, eles acabam sendo a base do lar. Eles são a base do lar. Afinal de contas, por que se une um homem e uma mulher? Lá para frente a gente vai ver. Então veja bem, como nós somos um animal social, como diz aqui, né? A gente só se realiza quando a gente divide necessidades dentro da conjuntura do lar. E aí é onde entra o problema familiar.
Porque a maioria das famílias, elas vivem o egoísmo. Cada um, eu não vou fazer o serviço doméstico porque eu tô cansado. O outro também tá cansado. Eu não vou isso porque eu tenho que pensar em mim. O outro também tem que pensar nele. E nesse egoísmo, o que que acontece? Cada um age individualmente, ao invés... Então, a gente tem um marido, daí a gente tem filhos para construir uma família, e quando a gente está naquele momento de estresse, de desequilíbrio emocional, é cada um por si, Deus por todos dentro da casa. E a gente nem percebe isso, a gente não nota. Mas, na verdade, sim, a gente é muito egoísta, certo? O Livro dos Espíritos, na questão 701, né, os espíritos eles falam do casamento e, consequentemente, eles falam da família, né? Segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem, marido, mulher e filhos. Então lá ele diz isso, que isso é uma família. E Paulo acrescenta que assim, se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente da família, negou a sua fé e é pior do que o infiel. Quando Paulo diz isso é porque aquilo que a gente referenciou agora há alguns minutos. A gente sai para fora do portão sorrindo. A gente deixa para jogar toda a nossa raiva, o nosso mau humor, a nossa coisa dentro de casa. Então, mas se eu, como diz Paulo, se eu não estou cuidando dos meus, então eu não estou sendo correta. Então, primeiro eu tenho que ser bacana com os meus filhos, com meu marido, com os meus pais, com os meus irmãos. E é claro que daí lá fora também eu devo ser bacana, mas a mania é como a gente vê aquela história que várias vezes a gente já falou aqui, né, de uma apresentadora de televisão que simplesmente o filho dela perguntou quanto que a senhora ganha para fazer o programa lá. Eu ganho tanto, quanto a senhora ganha por hora, quanto a senhora ganha, então eu vou lhe pagar para você fazer a mesma coisa que você faz lá. Por quê? Porque lá ela sorria, ela brincava com as outras crianças, ela era a mãezona daquelas crianças. Quando ela chegava dentro de casa, ela colocava as frustrações, a raiva, tudo ali dentro. E a verdadeira caridade começa dentro de casa. O Espiritismo ele contribui na reforma das bases do pensamento humano e mostram ao homem as novas esperanças na solução de problemas de relacionamento entre as pessoas. E é nesse esforço comum entre marido e mulher, pais e filhos esclarecidos sob a luz do Evangelho, que a família resgata o seu passado, conquista no seu presente e vai ter futuro. A gente já vai ver o porquê do passado. Eu estou dando uma pincelada só aqui, porque não é isso que acontece, gente. Parece engraçada essa cena, né? E a gente fica pensando assim, que horror, olha que feio esse casal fazendo isso. Ou olha que feio esse pai e essa mãe brigando. Ou olha que feio esses irmãos brigando. Quem de nós que nunca viveu uma cena como essa? Pode levantar a mão. Eu quero saber quem é bem santinho, que nunca brigou assim e levantou a voz dentro de casa. Ninguém, né? Hã? Se fosse para se esconder, eu já estava aqui embaixo da mesa, né? Então vamos lá. O que é o casal? O casal é uma agremiação na qual dois espíritos se conjugam e eles atendem, a princípio, né, os vínculos de afeto, e aí eles vão garantindo os alicerces da civilização, porque é onde procria, é onde renascem os espíritos na Terra. É através da junção do casal, certo? E através dessa união que funciona o princípio da reencarnação, né, que possibilita o trabalho executivo dos mais elevados programas de ação do mundo espiritual. As famílias não estão juntas por acaso, gente. Raramente um espírito reencarna na Terra sem ter vínculo nenhum com aquele grupo familiar. Raramente. Acontece? Acontece. Acontece porque às vezes aquele espírito precisa da experiência daquela família, da vivência daquela família, e aquela família precisa, então pode ocorrer. Mas 90% ou talvez até mais do que isso, nós reencarnamos exatamente dentro do grupo onde necessitamos nos amar e nos perdoar. A gente já estudou isso aqui também, né?
Então é muito importante, como diz ali, a gente respeitar que dentro de uma família, por mais que existam esses laços afetivos e dá a impressão que um é propriedade do outro, não é. Porque na verdade, cada ser que tem ali dentro é individual. São espíritos que já viveram muitas vidas, cada um na sua necessidade de se modificar. Então há uma individualidade, ninguém é dono de ninguém. Não precisa, só porque nós somos em 4 dentro da minha família, por exemplo, não precisa que a minha família pense tudo igual, tenha os mesmos gostos, tenha as mesmas opiniões e reaja da mesma forma. Seria uma coisa idiota isso. Porque afinal de contas nós aprendemos com o outro nessa troca de experiências, certo? Tá, vamos lá pra frente. Olha, aqui já é o pai e a mãe brigando com os filhos, deixando os filhos quase loucos, né? Ainda bem que nós nunca fizemos isso também com os nossos filhos, nunca ficamos em cima deles, deixando eles estressadíssimos, desesperados, porque nós achamos que nós, porque somos pais, temos razão em tudo. E muitas vezes os nossos filhos têm suas razões. E muitas vezes, ao invés da gente ensinar eles, a gente aprende com eles. E muitas vezes nós esquecemos que o nosso cérebro, ele, a cada vez que a gente dá um grito, ele desliga. E aí quando acontece esse tipo de coisa, aquele adolescente, aquela criança está ali escutando aquela gritarada, mas ele não está entendendo nada, não está captando nada. Aquilo ali só vai servir para despertar a ira, o ódio, e não vai trazer ensinamento nenhum, né? Então veja lá, Vinícius, né, um espírito, ele fala da importância do casal aprender a se auto-educar moralmente, né? Para viver dentro de uma fraternidade autêntica, certo? E a família, quando ela tem o conhecimento doutrinário, não precisa nem ser espírita, né? Às vezes famílias que são católicas, famílias que são evangélicas, que têm outras religiões, quando ela tem essa estrutura doutrinária, essa estrutura religiosa, né? Ela, por exemplo, nós que somos espíritas, nós sabemos que somos espíritos imortais, que somos milenares, como a gente acabou de falar, nós conhecemos a reencarnação, nós conhecemos as necessidades de estarmos juntos, tudo isso a gente coloca, só que o fato da gente conhecer, nós aqui que estamos aqui dentro, não isenta nenhuma família nossa dos problemas que são normais, das necessidades que são iguais de qualquer outra família que seja de outra religião. Quer dizer, o fato da gente conhecer não vai isentar a gente de ter problemas. Aliás, quanto mais você será dado, mais você será cobrado, porque a nossa consciência, com o tempo, qualquer deslizada que nós damos, qualquer erguida de voz que nós damos com o familiar, qualquer palavra agressiva que nós dizemos, nós nos cobramos já, porque nós sabemos que não é esse o caminho, né? Irmãos não brigam, né? Nunca. Então, que bom. Né? Veja bem, e a maioria, como diz ali, a maioria mesmo com todos esses conhecimentos que nós temos, o difícil não é conhecer a doutrina, conhecer o processo reencarnatório, conhecer as leis do amor que Jesus ensinou na Bíblia, o difícil é vivenciar. Conhecer é a coisa mais fácil que tem, né? Mas pra gente vencer as nossas tendências egoístas, para a gente vencer os nossos vícios que trouxemos já de outras vidas, para a gente vencer os nossos erros, os nossos desacertos familiares, certo? Ao invés da gente vencer, a gente acaba muitas vezes, se a gente não tiver esse momento agora de modificação íntima, interna, a gente vai fazer o quê? A gente ainda vai causar mais problemas e vamos assumir novos compromissos lá para outras vidas. Se nós estamos tendo a chance de estar casada, a Maria está casada com o Cícero, tem o filho dela ali, tem o netinho, tem a Mi, tem a família dela inteira ali, se ela está lá, é exatamente porque ela vai ter que corrigir, reformular tudo isso para que ela não cause mais problemas lá para frente. Certo?
Hermínio de Miranda, ele diz assim: a família é o instrumento de redenção individual, que não se pode exigir de nós mesmos o equilíbrio que ainda não possuímos com relação aos problemas familiares. Então, se nós mesmos não temos o equilíbrio necessário ainda para tratar as nossas relações familiares, como é que vocês querem que o outro tenha? Eu lembro de uma conversa entre mulheres, né? Mulheres têm a mania de se juntar, às vezes fazer uma terapia em grupo. E a gente tava falando assim: porque o meu marido, ele não me dá amor, ele não é romântico, ele não fala coisa bonita pra mim. E no meio dessa conversa alguém disse assim: mas você faz isso pra ele? Boa pergunta, né? Os filhos, porque o meu filho nunca me dá um abraço, nunca diz que me ama, nunca, mas você faz isso? Você vai lá assim, do nada, assim, não é que no dia do aniversário todo mundo faz, eu tô falando no dia a dia, você vai lá, você abraça o teu filho ou tua filha, você diz eu te amo, pega na bochecha, dá beijinho, como você fazia quando era nenê? Quanto tempo faz que não faz isso? E como é que a gente quer que eles façam com a gente? Certo? E assim, às vezes aquela festa linda de Natal, aquela festa de Ano Novo, né? Aquela festa maravilhosa de aniversário, de bodas de ouro do pai, da mãe, e de repente se pegam tudo na briga. Por que será, né? Primeiro pelos vícios que a gente viu ali atrás, né? A primeira causa é o alcoolismo, nós sabemos disso, né? Mas existem várias causas também, e a gente vai ver ali pra frente. Então veja, quando a gente não possui esse equilíbrio e essa proteção, quando nós não temos a nossa aura, né, protegida, o que vai acontecer? Nós poderemos viver uma obsessão, certo? Psicologicamente também, a gente não vai conseguir desenvolver o nosso papel dentro da nossa família, que seria orientar. E na maioria das vezes nós que somos espíritas aqui, são raros as famílias em que todos vêm junto para a casa espírita, não é? Sempre tem um ou outro que não é espírita. Ou então lá dentro da igreja católica sempre tem um ou outro que é o eixo, que vai lá todo domingo na missa, que reza, e os outros não estão nem aí, não é assim? Então, quem que precisa ter esse equilíbrio? Nós que estamos aprendendo, que estamos dentro da nossa casa religiosa. Nem sempre a gente vai conseguir que o outro que não tem o mesmo processo, a mesma caminhada, seja igual, tenha o mesmo equilíbrio. Alguém vai ter que ter. Entenderam? Então, que sejamos nós o equilíbrio dessa família, a harmonia dessa família, né? Então, ali ele fala sobre o amor entre o casal, os pais e filhos, que representa caminhar junto, sem medo, né? Porque momentos difíceis todos nós vamos ter, gente. As famílias nossas às vezes vão passar pelo desemprego, pelo aperto financeiro, por uma doença que vai ocorrer dentro da família, né? Não existe família que não tenha problemas. A diferença está na família que sabe como agir no momento do problema. Porque problema todas vão ter, certo? Eu posso te fazer uma pergunta? Sim. Se eu souber responder, eu respondo. Como que o casal faz para se equilibrar moralmente? Eu estou a fim de casar, então eu quero saber como que eu faço. Que bonitinho. Então, veja bem, ali na sequência a gente já vai falar sobre isso. Mas o equilíbrio moral que você está falando, ele está dentro do equilíbrio espiritual, quando a gente viu ali atrás. Se eu não tenho um equilíbrio espiritual, automaticamente eu vivo um processo obsessivo. Vivendo esse processo obsessivo, jamais eu vou conseguir me equilibrar moralmente. Amor. Né? A gente vai ver ali para frente também a diferença, porque existe diferença entre o amor e a atração física, paixão, aventura, né? Então, se é amor, os dois conseguem um equilíbrio, sim, moral e espiritual juntos. Se tem um, não precisa nem ser os dois, se tem um que tem o conhecimento da reencarnação, que sabe a necessidade de estar ali
se modificando, se harmonizando com aquela pessoa, também já vai conseguir o equilíbrio moral, né? E às vezes os dois não conseguem, mas um conseguindo, ele já consegue trazer o outro para essa mesma harmonia, né? Então vamos lá, ali para frente que ele vai falar. Olha, a primeira vocação de você se juntar a alguém, ela é impulsionada pelo desejo sexual, pela atração física, né? É aquela coisinha, encontrou lá, começaram a se paquerar, deu friozinho na barriga. A primeira forma de se aproximarem os casais é essa, né? Ninguém vai casar com alguém que não sentiu né? Esses sentimentos tão bonitos, né? Do início de namoro, não é gostoso? Não é bonito isso? É bonito. Então, essa é a primeira, certo? Por quê? Porque nós ainda somos muito primitivos. A gente ainda é muito voltado à procriação, à necessidade que nós temos de instinto. Então, não se culpem por isso. Ai, mas quando eu fiquei com a minha mulher, naquela época, eu fiquei porque eu achava ela uma gatona. Ai, eu também fiquei... Claro, todos nós temos que ter essa admiração, essa atração, senão você não se aproxima de ninguém, né? E assim, daí com o tempo, esse homem, essa mulher, eles começam a buscar o companheiro para as suas outras necessidades também, que não são físicas, né? E aí é que daí os dois vão juntos buscar o aprimoramento espiritual, e aí é que vai fortalecendo os laços familiares. Tem muita família que leva anos para conseguir isso. Ninguém consegue de hoje para amanhã essa mudança familiar. Ninguém. E mesmo depois que você conseguiu a mudança familiar, de vez em quando a gente foge da casinha, né? Quem de nós que nunca fugiu da casinha? Então veja, agora vem a questão da educação moral. O Vinícius ainda, né? Então ele fala assim que nós, o casal, as famílias, elas têm que aprender a se autoeducarem moralmente. E entra lá na primeira frase que a gente viu da reforma íntima. A reforma de cada um. Tem gente que cobra do outro a reforma moral, né? Mas não faz a sua. Não faz, daí não adianta, certo? Então, cada um dentro do seu ambiente familiar tem que fazer a sua parte. Primeiro consigo mesmo e depois com o outro, né? A família espírita, como diz ali, aqui ele pulou para cá. Vamos lá. Aqui. O irmão X, né, que também é um espírito, ele fala assim, que o Instituto da Família é o cadinho sublime de purificação e esquecimento dessa verdade custa-nos alto preço na vida espiritual. Por que que ele fala isso? Porque, gente, já pensou, vamos supor, meu marido, né, de repente a gente tem lá várias histórias juntos e a gente tem essa necessidade de vir, de se aprumar, de resolver esses problemas e tal. Vamos que eu não aceito essa situação. Vamos que eu não tenho, porque às vezes o divórcio é necessário, gente. Ninguém é contra o divórcio e separação. O espiritismo não é contra, e a gente vai ver mais pra frente. Mas, às vezes, na primeira situação que você tem, você já deixa da tua família? Na primeira situação que você tem com o teu filho, você já manda ele embora? Na primeira situação que você tem com a tua mulher, situação difícil, vai trair ela? Ou ela, na primeira situação que vai ter com o marido, ela vai aprontar para ele? Não. Se nós juntamos essas pessoas em uma família, a gente vai ter que tentar até a última gota funcionar. Tem vezes que não funciona, daí encerrou o ciclo ali, cada um vai, certo? Mas a gente vai ter que tentar todas as formas para que aquela família se consolide, para que ela consiga resgatar as necessidades que elas tinham junto, né? Olha, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala da parentela espiritual, né? E aí ele fala assim que a gente tem às vezes numa mesma família espíritos que são estranhos um para os outros a fim de lhes servir de prova. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, como a gente falou, muitas vezes, às vezes é um espírito que não tem nada a ver com a gente, mas que está ali também para esse aprendizado. E a nossa obrigação é ajudar aquele espírito
a evoluir, como ele também tem a obrigação de ajudar na nossa evolução, senão ele não tinha nascido dentro da nossa família, né? E assim, família grande, qual família que não tem uma prima, um primo complicadíssimo, né? Convida para a festa, ele vem só pronta, né? Ou então tem aquela pessoa que briga com todo mundo, ou então tem aquela pessoa que é egoísta, ou então tem... Gente, se juntar uma família com 10 pessoas, vai achar 10 defeitos dentro dessa família, porque cada pessoa daquela família vai ter um defeito, inclusive você, que faz parte daquelas 10. Certo? Não é assim? Né? Então, todo comportamento humano pode ser examinado pelo binômio. Ali é importante isso porque ele fala da essência e da aparência. Tem famílias que vivem da aparência. Muitas. Então, quando a gente fala do encerrar o ciclo, é nesse sentido. Amor, ou você vive o amor, ou ele não existe. Né? Ou então não adianta você viver de aparência para mostrar para a sociedade. Às vezes aqueles filhos dentro de casa sofrendo, crescendo revoltados, se jogando nos vícios, porque nunca houve amor dentro daquela família, nunca houve harmonia, nunca houve carinho, mas perante a sociedade é a família mais linda do mundo. Né? E ele fala assim que casais e famílias, pais e filhos, aparentemente integrados e felizes, causam esses conflitos enormes, principalmente nos filhos, né? E assim, a impressão que se causa e não a que se quer causar, os outros tem que ser real. Então ele fala assim que todo fingimento é desonesto e manter as aparências, demonstrar gentileza, não brigar em público, é até bonitinho, né? Mas que bom seria se a gente conseguisse manter esse comportamento dentro de casa também, né? Vamos lá, brigas familiares, né? A gente evita na frente dos outros, mas às vezes dentro de casa não. E assim, o termômetro da harmonia, da relação familiar, do carinho, é dentro da casa, gente. Esse é o nosso termômetro. Será que a gente está tendo carinho com os nossos? Eu lembro de uma palestra que a gente foi há muitos anos atrás, que assim, a Malena, acho que está fazendo a Malena da FEP, e ela falou assim, vocês dizem bom dia todo dia de manhã? Você diz bom dia todo dia para o seu marido? Teve gente que deu risada, mas é verdade. Eu naquela palestra me senti igual a vocês. Gente, eu não dizia bom dia, a gente levantava, claro, não ficava se matando de manhã, mas assim, a gente levantava, ia conversando e já falando, pois é, que tem um horário lá, não sei o quê, o outro ia pra cá, o outro ia pra lá, e a gente não dava bom dia, fiquei morrendo de vergonha naquela palestra. E depois daquele dia, eu levanto... Você também não dava. Minha mãe, bom dia, mãe. Eu lembro que o Kardec inteiro, assim, chegava e dizia, nossa, agora eu vou dar bom dia. A gente não dizia bom dia. E engraçado que você saía ali no portão e encontrar com a vizinha do lado, que você nem sabe quem é, daí você dá bom dia e ainda sorri. E para tua família, você não dá. Dizer, não precisa, né, exagerar, mas bom dia, né? Faz bem, gente, tá? Então vamos lá. Olha, as influências espirituais de terceiros e dos próprios espíritos em convívio, né? Então, assim, essas influências espirituais que vêm de fora, gente, elas só conseguem atingir a tua família se você abrir a portinha. Se aquela família está regada, como a gente está falando, em amor, em carinho, em respeito, em fé, orando junto, vivendo junto, as influências externas, raramente elas vão conseguir destruir uma família. É como se fosse um grupo espírita, né? Como se fosse um grupo espírita onde jamais as influências lá de fora vão conseguir destruir um grupo espírita que é coeso, correto, está trabalhando certinho, não tem perigo nenhum. Certo? Assim é a nossa família também, né? Olha, o passado espiritual dos envolvidos na ótica da reencarnação, ele corresponde a uma influência realmente muito importante
na união de hoje, né? A afinidade, a compatibilidade de gênios. Quem tem mais que um filho aqui? Por exemplo, você tem mais que um filho, né? Você também, né? Você, Teia. Eu também, ela também. Me diga uma coisa, nós que somos mães e pais, a gente ama igual, não ama? O amor é do mesmo tamanho, a gente dá vida por esses filhos do mesmo jeito, certo? Mas tem um que a gente tem afinidade, parece que é tudo light, tudo bacana, e tem outro que é uma divergência de opiniões, de assuntos, de um conflito. Sentem isso, às vezes, que por mais que você ame do mesmo tamanho, tem diferença. Por quê? Porque, na verdade, ali tem espíritos naquela família que são afins, tem outros que já foram antipáticos em vidas passadas, tem outro que veio para cobrar alguma coisa que você fez para ele, ou então você está cobrando dele, e nesse processo reencarnatório são essas diferenças, são aquisições muito antigas que nós temos com essas pessoas que estão ao nosso lado, né? E assim, o reajuste do passado que se faz necessário, como diz aqui, a gente não pode perder de vista que a nossa família, ela tem uma função educadora, como a gente viu lá. E a gente se reencontrou com afetos e desafetos. E é nisso que nós temos que manter o equilíbrio moral. Eu estou passando para frente porque eu não quero atrasar muito. Então, assim, estudos realizados nos Estados Unidos, na Inglaterra, eles mostram que os casais, que a família, ela tem um interesse muito maior na comunicação e no diálogo do que viver um amor romântico. Olha só, isso é um estudo científico, né? Isso significa que o companheirismo, a solidariedade, os interesses e a participação nas atividades uns dos outros deveriam ser uma constante dentro da família, gente. Então, com o tempo, aqui entra a questão do casal, né? Vamos falar do casal mais um pouquinho. Então, quando a gente se conhece, nossa, né? Ninguém precisa pintar o cabelo de loiro, né? Porque não tem cabelo branco, né? Não tem marquinhas, não tem barriguinhas, né? Ou o marido é aquele gatão, não tem uma ruga, né? Gente, com o tempo nós vamos envelhecer. Com o tempo nós vamos modificar os nossos pensamentos, a nossa vida. Então, o que acontece? Se você viver com alguém só pela aparência física, só porque ela tem dinheiro, só por algum interesse material, algum interesse terreno, você nunca vai conseguir construir uma família. Nunca vai conseguir manter aquela família que você já tem, certo? Porque nós precisamos disso daqui, a gente precisa de companheirismo entre as nossas famílias. A gente precisa ser companheiro dos nossos filhos. Nós precisamos ser solidários. Da mesma forma que nós somos com o estranho lá fora, nós temos que ser com a nossa família, a gente tem essa obrigação, entendeu? E aí ele coloca assim 7 fatores para um bom relacionamento familiar. Primeiro, intensa capacidade de afeto envolvida por grande consideração pelo outro. Puxa vida, será que o nosso familiar só tem defeito? Ou será que ele tem uma qualidade legal que a gente possa admirar? Nós precisamos admirar essas pessoas. Elas têm qualidade, sim. Maturidade emocional. Tudo bem lá quando a gente estava no primeiro ano de casado, no segundo ano de casado, que a gente discutia, brigava, que nem uns loucos, mas mas eu não tinha maturidade. Agora, com o tempo, se você não tiver maturidade, alguma coisa está errada. Porque a tendência é evoluir, não regredir. Estacionar também não. Certo? Habilidade em se comunicar. Um emburra, vai para lá, o outro emburra, vai para cá, fica uma semana sem se falar, ou pai e filho, mãe e filho, ou marido e mulher, ficam sem se falar, ficam criando uma energia ruim, um sentimento ruim, nenhum sabe o porquê do outro. Então vamos nos comunicar, a gente precisa se comunicar, não precisa a gente gritar, mas a gente tem que chegar e dizer, olha, eu não gostei de tal coisa que você fez. Você me magoou, vamos conversar sobre isso? Entendeu? Principalmente depois que passou, porque se você for na hora fazer isso, já briga de novo, né? Então espera passar aquela raivinha, depois vai lá e senta e conversa, certo? Disposição constante de se alegrar, de participar dos acontecimentos com o filho, com o marido, ficar feliz quando acontece alguma coisa boa, ir lá junto, né?
Às vezes você deixa de ir numa reunião de pais na escola, você deixa de ir em algum lugar, certo? A habilidade em lidar com tensões e diferenças de forma sempre construtiva, né? Ou seja, a gente precisa saber dessas diferenças e a gente tem que ter uma certa habilidade em tratar desse assunto, com essas diferenças dentro da nossa casa. Disposição e bom humor, né? Cara feia, não diz cara feia para mim é fome, né? Mas cara feia não resolve nada dentro de uma casa, estresse, sabe? Não resolve nada. Conhecimento e aceitação dos limites do outro. Ninguém é dono de ninguém, ninguém é dono do espaço de ninguém. Cada ser é individual, tem que ter o seu espaço, tem que ter a sua liberdade de pensar e de ser. Se a gente quiser ser dono do outro, acabou a família, né? E, para encerrar, como diz ali, família é lugar de carinho, conforto, confiança, respeito, proteção e valores, porque família é o maior laboratório do amor. É onde nós vamos exercitar aquilo que Jesus nos ensinou. E daí quando a gente se diz religioso, a gente diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Nossa, é lindo, e a gente acha que o próximo é aquele que está lá dentro do nosso trabalho, o próximo é aquela vizinha que eu não me dou bem, o próximo é o velhinho que está no asilo, o próximo é a criança que está no orfanato, e a gente esquece que o mais próximo é o nosso familiar. É ele que nós temos que amar, é ele que nós temos que nos colocar no lugar dele. Antes de brigar, antes de bater boca, se coloque no lugar daquela pessoa. Tente saber os seus motivos. Tente dialogar, tente fazer isso com carinho, né? Porque é disso que a gente precisa, desse laboratório de amor que é a nossa família. Senão a gente não estava aqui, né? E que Deus abençoe que a gente consiga esse relacionamento que com certeza vai fazer bem para todos nós, né?